Chamei para a aula para dizer como ter estabilidade. E, parafraseando um empresário bem conhecido aí dentro de geração de valor dentro da internet, a estabilidade não existe. Independente se você está num concurso público, se você está numa UTI, se você é um concurso federal, um concurso estadual, você está numa terapia intensiva, que é do hospital particular, você tem que entender uma coisa: a estabilidade total não existe. Mas você pode se prevenir e conseguir ter a capacidade de estar sempre se mantendo estável dentro da terapia intensiva, sempre tendo estabilidade financeira, independente de onde você está trabalhando, sendo um fisioterapeuta intensivista que tenha raciocínio fisioterapêutico avançado e é o dono do plantão. E é isso que a gente vai falar aqui. Como você consegue isso? Independente, o hospital fechou. Já trabalhei no hospital que quase fecha. Agora, quando eu era recém-formado, todo mundo ficou com medo ali de ser demitido. Então, trabalhando no hospital, o hospital começou a crescer. Aí, de uma hora para outra, o hospital ficou com 1, 2, 3, 4, 5 UTIs. 5 UTIs, essas UTIs lotadas de uma hora para outra. Uma UTI começou a reduzir a quantidade de pacientes, outra UTI começou a reduzir a quantidade de pacientes. O hospital começou a fechar uma UTI, depois fecha outra UTI, depois fecha outra UTI, ficou apenas com 2 UTIs e a quantidade de fisioterapeutas. Tinha a mesma quantidade de fisioterapeutas, com a menor quantidade de UTI, o hospital não queria demitir no começo, então o hospital queria tentar manter todos os profissionais, mas a gente ficou com receio, com medo. Nessa época, isso é lá em 2007, 2008, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje, que na verdade você tem que estar preparado e estar totalmente capacitado para não ter medo de algo como isso. E além de você estar preparado para não ter medo de algo como isso, você tem que estar preparado para ter renda independente de um hospital. Eu consigo ter renda e ter estabilidade financeira independente de estar no hospital se eu sou fisioterapeuta intensivista. Tem, a gente vai abordar aqui dentro dessa aula como é que você consegue fazer isso. E também a gente vai abordar como você consegue ter uma estabilidade, que você fica com mais qualidade de vida, você está ali trabalhando, sabendo que você tem o retorno financeiro, que você tem aquele seu salário, que você pode dar ali e ir crescendo. Vai abordar aqui durante a aula. Mas não tem aquela estabilidade total. Você precisa se preparar para ser um fisioterapeuta diferenciado. Quando você está acima da média, todas as oportunidades são suas. E faltam profissionais qualificados. Faltam profissionais qualificados dentro da fisioterapia como um todo. E dentro da fisioterapia em terapia intensiva também. Eu não conheço um profissional qualificado que está ou fora do mercado, ou está ruim financeiramente dentro da área da fisioterapia em terapia intensiva. Eu não conheço um profissional que é acima da média. E é isso que você tem que deve buscar ser esse profissional acima da média e ter estratégias para se manter no mercado, ter estratégia para aumentar seu retorno financeiro, ter estratégia para se diferenciar. Pegaram esse primeiro ponto? Não existe estabilidade total. Você que faz sua estabilidade, você tem que sempre vender o seu serviço. Sempre você vende seu serviço. Dá um exemplo. Falando aí como eu estou dando um exemplo desse caso que eu trabalhei no hospital, o hospital quase fechava. E ele tinha vários fisioterapeutas, tinha que dividir os fisioterapeutas entre as UTIs. E o que é que o gestor do hospital fez? Pô, não quero demitir, mas eu posso reduzir a carga horária dos fisioterapeutas. Quais os fisioterapeutas que são os mais qualificados? X, Y, Z. Pegou 4 fisioterapeutas e disse: esses fisioterapeutas ficam manhã e tarde dentro do hospital. Os outros fisioterapeutas vão revezar no final de semana. Quais foram os fisioterapeutas que tiveram mais estabilidade? Quais foram os fisioterapeutas que tiveram mais retorno financeiro durante esse momento? Os fisioterapeutas que estavam acima da média. E não foi tempo de atuação. Tinha fisioterapeuta nem tempo de casa. Tinha fisioterapeuta que tinha muito mais tempo de casa e foi para o final de semana. E ficou no horário pior. Porque o hospital tinha que dar resultado, queria profissionais qualificados atendendo, então ele pegou os fisioterapeutas mais qualificados. Que não é ter só o componente técnico. A gente tem 2 componentes. O que faz você entrar no mercado de trabalho e o que faz você se manter. O entrar no mercado de trabalho, claro, você tem que ter a competência técnica. Ninguém vai contratar um fisioterapeuta que não tenha competência técnica. Mas se manter e evoluir dentro do mercado de trabalho, além da competência técnica, você tem que ter a competência de relacionamento, de atitude, de iniciativa.
Existem dois tipos de competências que se chamam o hard skill e soft skill. Foi estudado isso aí pelo Exército Americano, o Exército Marinho, agora eu não lembro, as Forças Armadas Americanas, e eles estudavam quais eram os líderes dos pilotões que tinham o melhor resultado. E eles viam que o profissional que só tinha aquela parte da hard skill, era a parte pesada do tiro, do armamento, de gerar só a parte da guerra, ele tinha menos resultado do que o profissional que tinha um soft skill. Ele botava o soft skill que era mais leve, que é o que sabia se interrelacionar com as pessoas, é o que fazia network, é o que fazia contato, é o que pegava e entendia os seus liderados, entendia o ambiente. Esse daí é o que eles começaram a colocar na liderança dos pilotões, na liderança. Isso veio para dentro da área do trabalho, hard skill e soft skill. E quando você tem essa capacidade de entender que você pode ser esse profissional diferenciado, você consegue gerar uma estabilidade financeira para você, sem depender de um hospital, sem depender dos outros, você depende de você. É isso que você tem que pensar. Você tem que pensar em como você ter resultados sem depender do hospital. E isso você tem que ter essa capacidade de relacionamento, de network, de gerar resultado, de ter o raciocínio fisioterapêutico, de demonstrar e vender seu serviço, que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui durante essa aula. Você tem que ter, além da competência técnica, a competência de network, relação profissional, de gerar resultado. Não adianta ter vários cursos se você não sabe se posicionar no ambiente de terapia intensiva, se você não sabe demonstrar como você está gerando resultado, se você não sabe vender seu serviço. Se você desenvolve as competências e habilidades para gerar resultado, demonstrar resultado e vender o seu serviço, você está acima da média e você vai ter retorno financeiro, você vai ter retorno profissional.